nome é Fernando Duarte, sou psiquiatra e vamos aqui falar um pouquinho da interdependência. Vocês provavelmente já ouviram falar que a colaboração pode trazer mais benefícios do que a competição. O que vocês provavelmente não sabiam é que isso foi provado matematicamente. Ou talvez vocês sabiam, mas não lembravam. Quem aqui já viu um filme Uma Mente Brilhante? Bastante gente, né? Esse filme é uma história real, tá? O protagonista, ele é o John Nash. Ele é um matemático americano interpretado pelo Russell Crowe. E ele estudou situações envolvendo 2 ou mais competidores e viu que até determinado ponto a competição funciona. E a partir de então é muito mais vantagem para os competidores colaborarem entre si. Esse ponto de virada ficou conhecido como equilíbrio de Nash. Essa descoberta revolucionou a teoria dos jogos e expôs o conceito de interdependência, que de maneira muito resumida mostra que a interação entre as pessoas não é um jogo de soma zero. Não precisa um perder para o outro ganhar. Na verdade, pelo contrário, na maior parte das vezes você ganha mais se o outro lado também sair ganhando. Eu vou contar um exemplo. Todos os dias ao voltar para casa, uma senhora trazia um bolo para suas 2 filhas e fazia de tudo para dividir em 2 partes exatamente iguais. Só que as filhas atormentavam a mãe, reclamando que sempre ela dava o pedaço maior para a irmã. Depois de várias semanas sofrendo com esse problema, ela conseguiu resolver o dilema. A cada dia, uma das filhas dividiria o bolo e a outra filha escolheria o primeiro pedaço. Ela deixou a responsabilidade completamente para as filhas, e as filhas foram obrigadas a colaborar entre si para que elas próprias não saíssem prejudicadas. Elas foram obrigadas a viver a interdependência. Mas eu sou psiquiatra, e qual que é a minha experiência com a interdependência? Eu vou contar primeiro como que é o modelo tradicional de atendimento médico no Brasil. Tá? É o modelo do encaminhamento. Então, um especialista detecta um problema, se for da sua área, ele trata. Se não, ele encaminha para outro especialista. Todo mundo aqui já foi encaminhado pelo menos uma vez na vida. E muita gente é encaminhada para mim. Mas é tanta gente com depressão ou com ansiedade que é impossível ter psiquiatra suficiente para tratar todo mundo. Hoje a gente sabe que a depressão e a ansiedade são as doenças que mais causam prejuízo à sociedade em países como o Brasil. E foi daí que eu conheci o apoio matricial. Matricial vem de matriz, ou seja, médicos de várias especialidades compartilham o conhecimento com médicos de família que atendem milhões de pessoas no Brasil todo. Como o especialista não consegue chegar na população toda, ele ensina os conceitos do trabalho dele para outros médicos de modo a multiplicar os atendimentos. No meu caso, o que eu acabo fazendo é ensinar conceitos de psiquiatria que capacitam o médico de família a tratar os casos mais simples de depressão e de ansiedade. O resultado, toda aquela gente a quem era impossível que eu chegasse, passa a ter atendimento. E os casos mais complexos, claro, são encaminhados para um psiquiatra. Quais seriam as outras vantagens desse modelo? Em primeiro lugar, essa lógica de encaminhamento, ela não gera responsabilidade. E se nenhum médico tiver a responsabilidade de cuidar daquele paciente, ele fica indo de um lado para o outro e ele fica pior. Essa responsabilidade chamada de compartilhada, ela é muito mais intensa, ela gera muito mais resultados. Para eu poder multiplicar o conhecimento, eu tive que abrir mão de atender. Eu ainda atendo hoje, mas boa parte do meu tempo eu treino outros médicos. Eu tive que fazer menos aquilo que eu gosto de fazer, mas o meu trabalho passa a transformar um número muito maior de vidas. Ele se torna muito mais relevante. Mas o que acontece quando um médico não quer ensinar? Ou, na outra ponta, quando o médico não quer aprender a atender? Isso quebra a cadeia de interdependência. E como a gente viu na teoria dos jogos, todo mundo sai perdendo. No caso, o paciente, que fica sem atendimento, e a própria comunidade médica, que se torna menos resolutiva, menos capacitada. Fazendo um paralelo com o mundo corporativo, é comum acontecer de um profissional também não querer compartilhar conhecimento com medo de perder o lugar dele. Só que quando ele faz isso, também todo mundo sai perdendo. No caso, a empresa que deixa de atingir os resultados e o próprio profissional que trabalha naquela empresa. E como que um gestor pode fazer para estimular o compartilhamento de conhecimento na área dele? Isso requer adaptação e, para mim, a palavra-chave é empatia. Empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. É tentar entender os pensamentos e sentimentos do outro e agir de forma positiva em relação a isso. E como que a gente pode fazer para entender de verdade o outro? Tá? Em 2012, o psicólogo Yuri Hasson, do Instituto de Neurociências de Princeton, ele descobriu que, ao contar uma história pessoal,
o cérebro do ouvinte espelhava as mesmas reações cerebrais que o cérebro falante, o cérebro do orador. Eles chamam isso de acoplamento cérebro a cérebro. Eu prefiro chamar isso de empatia mesmo, tá? Nada gera tanta empatia quanto uma boa história bem contada. Você quer entender as pessoas? Ouça as histórias delas. Você quer ser compreendido? Conta uma história pessoal, tá? De acordo com a neurociência, esse é o principal instrumento para gerar colaboração e empatia no ambiente de trabalho. Para ser psiquiatra, a gente precisa desenvolver a empatia. A gente precisa aprender a encontrar soluções melhores do ponto de vista do paciente e não do nosso. Mesmo enquanto matriciador, eu também preciso adaptar o conhecimento de psiquiatria para o médico de família e não do meu. E para um gestor também é fundamental que ele adapte o conhecimento do ponto de vista do funcionário, do profissional dele, e não dele próprio. Não adianta ele dar soluções que ele faria se quem vai aplicar é outra pessoa. Ele precisa aprender a olhar com os olhos do seu funcionário. Em qualquer área de atuação, é fundamental que um gestor tenha sempre em mente os conceitos de interdependência. Ele precisa saber que o trabalho dele influencia direto o trabalho do funcionário dele. Por isso, é uma relação muito mais colaborativa e não de competição. E é por isso que, se um lado sair ganhando, dificilmente o outro vai sair perdendo. Agora, se um lado sair perdendo, dificilmente o outro lado vai sair ganhando. Resumindo a interdependência. Primeiro lugar, ela existe, está matematicamente comprovada. Segundo lugar, não é uma relação de soma zero. Um lado não precisa perder para o outro ganhar. Em terceiro lugar, ela está presente em qualquer ambiente onde haja interação entre pessoas, sejam duas pessoas, sejam bilhões. E em último lugar, quarto lugar, quanto maior o número de integrantes, maior o nível de interdependência entre elas. É isso.